Bom dia, irmãs e irmãos, tudo bom com vocês? Eu sou a Mônica, você está no canal Divina Chama Gêmea. Eu tô saindo de viagem, mas eu tô com essa sensação desde ontem muito forte de que eu precisava vir aqui finalmente gravar um vídeo para falar disso com vocês. É um assunto um pouco polêmico, um pouco delicado, porque vai envolver aí nomenclaturas e talvez conceitos que as pessoas já têm aí pré-estabelecido. Isso pode gerar uma certa polêmica, mas eu sempre gosto de enfatizar aqui, vocês que me conhecem sabem, eu acredito que nesse assunto de relações divinas, de conexões divinas, não existe uma verdade absoluta. E as jornadas, elas têm as suas peculiaridades, né? Elas têm os seus elementos ali exclusivos de cada casal, de cada dinâmica. Então a gente não pode também generalizar tudo. Mas eu vou trazer o que eu tenho estudado e o que eu tenho observado na clínica e o que eu tenho vivido na minha própria jornada, na minha própria relação. Existe diferença sim entre chama gêmea e alma gêmea. E eu acredito que daqui para frente eu vou sempre deixar essa diferença bem marcada nos vídeos para que vocês também não façam confusão, que é uma confusão que eu fiz durante muito tempo, quando eu não sabia com profundidade dessa distinção. Eu vou tentar ser bem didática e vou aconselhar vocês a também estudarem. Eu sempre indico o canal Famílias de Alma, da Carla e do Luiz, que ali eles têm um blog, eles têm alguns vídeos que são bem explicativos também, eles trazem muitas informações. Então, estudem para vocês também chegarem às suas próprias conclusões e entenderem até com mais profundidade, com mais detalhamento, que eu vou trazer aqui de uma forma bem sintetizada. Quando a gente tem lá o tal do Big Bang, né, ou Tsim-Tsum, como a gente chama na cabala ancestral, que é aquela divisão do todo em inúmeras, infinitas partículas, e essas partículas se dividiram em outras partículas e se dividiram em outras partículas e foram criando ali construções, né, formações mesmo, com características de matéria. A gente está falando bem lá da constituição do universo, tá? Foram constituídas, foram criadas o que a gente vai chamar de mônadas. Mônada é uma espécie de uma big mega alma. Essas mônadas, elas sofreram divisões. Uma das divisões que elas sofreram são as chamadas superalmas. E as superalmas também sofreram divisões, que são as almas gêmeas. Então, uma mônada se subdivide em superalmas e as superalmas se dividem em almas gêmeas. Uma superalma, ela é composta por duas chamas. É por isso que as chamas são complementos. É por isso que as chamas têm um que representa 100% o divino feminino e o outro 100% o divino masculino. Por quê? Porque elas são um corpo só, corpo no sentido energético. Elas constituem um corpo só. Quando tem uma divisão dessa superalma, você tem almas gêmeas, que são almas irmãs. Elas não são a divisão da mesma alma, elas são irmãs. Então, a complementariedade não é tão evidente quanto no caso das chamas. Pelo contrário, as almas gêmeas, elas têm muitas semelhanças, elas têm muitas afinidades, elas geralmente gostam das mesmas coisas, compartilham os mesmos sonhos. Então, quando a gente está falando de jornada aqui, né, na 3D, aqui na matéria, a jornada de chama, ela é muito mais desafiadora. Por quê? Porque a gente está falando de opostos, a gente está falando de contrapartes. A gente está falando de uma pessoa, uma encarnação, um ser encarnado que traz características que são totalmente diferentes das características do outro. Por quê? Exatamente para que se complementem numa coisa só, numa alma só. Então, tem muito desafio
enquanto a gente não está bem trabalhado, bem evoluído e bem consciente, as duas partes, é difícil e desafiador essa união exatamente por conta dessas diferenças, que a gente só entende a riqueza, né, o poder dessas diferenças quando a gente está individualmente muito trabalhado. A união 3D de almas gêmeas é mais fácil. Geralmente são aqueles casais que se encontram, se apaixonam e vivem aquela história romântica de príncipe e princesa, viveram felizes para sempre, Cinderela. Geralmente são almas gêmeas. Por quê? Porque não existe esse choque de eu sou totalmente o feminino, ele é totalmente o masculino ou vice-versa, não. Existe uma mistura ali e nessa mistura existem as similaridades, existem as afinidades, existem essas semelhanças mesmo, né, que deixam a união ali muito mais fácil, muito mais gostosa, enquanto que na chama, não, é o espelho, é o oposto, é tudo aquilo que está na minha sombra, é tudo aquilo que me desafia a olhar numa perspectiva totalmente diferente e crescer. Então, sim, as jornadas de chama são muito mais difíceis. Por outro lado, a união sexual de uma chama gêmea, a Jaque já fez um vídeo explicando isso, desperta a Kundalini. Então, a união sexual de um par de chamas é uma união que favorece ali uma energia capaz de transformar e curar um quarteirão, gente. É muita coisa, é muita energia. A união de chamas tem a questão desse propósito transcendente. As almas gêmeas, quando têm relação sexual, é uma relação diferente? É uma relação diferente, por exemplo, de uniões kármicas? É, mas não tem o poder de despertar a Kundalini. Então, não tem a mesma potência, eu diria até terapêutica e transformadora da relação sexual entre chamas. E é exatamente por conta da questão sexual que a relação de chamas logo no começo, quando a gente tem uma parte que está muito dormindo e uma parte que está mais desperta, essa união é tão difícil. Por quê? Porque a parte que está dormindo, às vezes só quer a coisa sexual. E a parte que está desperta quer alguma coisa além do sexo. Por quê? Porque ela já está desperta, ela sabe que tem algo mais ali a ser explorado, a ser vivido. Como a união gera uma série de desafios, porque tem essa questão da sombra, tem essa questão do relacionamento espelhado, a contraparte que está dormindo, então o que ela faz? Geralmente ela se afasta. Ela se afasta. E aí que entra a história da tal da chama corredora e da chama perseguidora, que são nomenclaturas, gente. São só nomenclaturas para tentar deixar didático a compreensão de como funciona a jornada, tá? Mas não se apegue ao nome, tenta entender como é a dinâmica, que vai ser mais fácil para você até poder ali se perceber vivendo ou não aquela situação. Então, ela se afasta, mas ao mesmo tempo, a questão do sexo, do magnetismo sexual, não permite que talvez ela se afaste totalmente. Então, são aquelas jornadas onde tem aquele vai e volta, onde tem aquela coisa, não, vamos ser só amigo colorido, vamos só manter o sexo de repente, mas ainda não estou pronto para te namorar. Cada um sabe o perrengue que vive na própria jornada de chama. Mas a questão do sexo geralmente acaba sendo esse ponto aí que gera todos esses impasses. Por quê? Porque é forte, porque é diferente, porque é o ponto que talvez mais atraia num primeiro momento, mas também é assustador por conta dessa intensidade. E às vezes o lado de lá, e geralmente o lado de lá inconsciente é o divino masculino, por conta de todas as resistências que ele tem, né, a qualidade de resistência que ele tem ainda muito medo de viver o relacionamento mais profundo. Quando uma chama gêmea divino masculino te propõe só a amizade colorida, só para ter o sexo, qual a minha opinião pessoal? Depende muito do quanto você está preparada para isso. Por quê? Porque a tua chama gêmea, divino masculino, pode de repente sair por aí e se deparar com uma alma gêmea. E resolver ficar com a alma gêmea. Por quê? Porque o relacionamento com a alma gêmea é muito menos desafiador e muito mais gostoso do que o relacionamento com chama.
Só que ele não vai querer se afastar totalmente de você por conta do sexo que ele tem com você. Então ele vai querer viver o amorzinho com a alma gêmea e o sexo com você, que é chama. Será que você está pronta para isso? Será que você não vai se destruir emocionalmente, psicologicamente, aceitando uma condição dessa? Então, talvez, nesse caso, o afastamento total, até que ele lá se cure, se entenda, esteja pronto para voltar para você, talvez o afastamento pontual seja interessante para te preservar psicologicamente, te preservar emocionalmente, te preservar fisicamente, tá? Então, às vezes esse afastamento, ele está sendo bom, ele é providenciado pelo divino. Não conteste muito isso. É por isso que a gente sempre fala, não conteste muito isso, só não sofra, vá fluir, vá viver tua vida, porque no momento certo a união vai acontecer, tá? Aqui no 3D. Isso é certo, né? Basta que a gente confie nisso. Agora, se você falar, não, eu tô preparada, eu tô pronta, eu consigo administrar bem, até os riscos dele de aparecer comigo do lado de uma alma gêmea e só querer sexo comigo e tudo bem pra mim, eu entendo que no momento certo as coisas ali vão desandar e a gente vai acabar ficando junto, enfim, né? Ou não, né? Ou às vezes não é nessa vida que vocês vão viver juntos como um casal romântico e talvez essa chama fique com essa alma gêmea que ele encontrou pro resto dessa vida. E é uma coisa que pode acontecer, né? Eu, por exemplo, eu tô na minha 8ª encarnação com a minha chama e as 7 vezes anteriores a gente não ficou junto no final. Cada um foi seguir a vida com almas gêmeas ou com amores kármicos. Eu sei disso por estudos de mesas multidimensionais e leituras de registros akáshicos. Tive várias confirmações dessa minha dinâmica. Estou aqui acreditando que essa, que é a 8ª encarnação, a gente vai finalmente conseguir ficar também em 3D como um relacionamento amoroso, como um casal que tá junto mesmo, né, em todos os níveis, né, fusão completa. Mas pode ser que não, pode ser que não. Então, queria trazer para vocês essas diferenças, né, que eu acho que são importantes. Se a pessoa que você está convivendo se afasta de você, mesmo gostando de você, e existe essa conexão sexual, é um dos sinais que seja chama. Tem todos aqueles outros sinais que tem um vídeo aí que vocês podem procurar, que é legal você assistir para ver se encaixa todos aqueles outros sinais também que eu falo lá naquele outro vídeo. Não é só esse ponto que diz se é chama ou não, mas esse é um ponto importante. Ele não gosta de você, ele afirma, ele olha nos seus olhos e diz que ele realmente não sente nada, nada, nada por você, e você sente no coração que ele está dizendo a verdade, gente, reveja, talvez isso não seja chama gêmea, tá? Porque a chama, ela pode até não conseguir viver junto, não está pronta para viver junto, não está pronta para lidar com essas sombras, ela pode até escolher viver com uma alma gêmea ou uma alma kármica, pode até ser que sim. Mas deixar de te amar, deixar de gostar de você, deixar de sentir essa conexão com você, se ela for sua chama, impossível. E é exatamente por conta dessa conexão que em algum momento, dentro dessa concepção de evolução individual, vocês vão acabar se encontrando, tá? A hora que as energias estiverem ali prontas para essa fusão, preparadas para receber esse poder que tem essa fusão aqui no 3D também, tá bom? Eu espero que tenha ficado claro, eu espero que de alguma forma esse vídeo possa ter trazido algum esclarecimento para vocês. Sigo aqui à disposição para tentar esclarecer e falar inclusive de outros pontos das uniões sagradas. Vou tentar nos próximos vídeos deixar sempre bem pontuado, bem marcadinho o que é chama, o que é alma, para não ficar alimentando mais confusão. E se você gostou, dá o seu like, deixa o seu joinha, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber os próximos vídeos. E qualquer coisa é só chamar a gente aí nos comentários ou nos nossos contatos que estão no descritivo do canal. Um beijo, até a próxima. Tchau, tchau.